Olá pessoal, bem-vindos ao curso AutoCAD 2013 Plotagens. Nesse curso a gente vai aprender como utilizar as técnicas de impressão e plotagem e nessa primeira aula nós vamos ver quais são os tipos de plotagem. A primeira coisa que nós precisamos entender é o que significa o termo plotagem. O termo plotagem nada mais é do que uma impressão. Qual é a diferença, de utilizar o termo impressão e o termo plotagem? Porque quando a gente utiliza a impressão, geralmente a gente faz essa impressão numa folha A4, que é aquela folha do tamanho normal da impressora que a gente tem em casa. Quando nós falamos em plotagem, nós estamos trabalhando com uma máquina maior, uma impressora maior, que se chama plotter. Essa impressora plotter, ela geralmente trabalha com papéis em rolo, Então, a gente utiliza esse tamanho de prancha maior, trabalhando com ele em metros. Então, por isso que a gente utiliza o termo plotagem, porque geralmente esses desenhos vão para uma copiadora, onde tem uma plotter, e essa plotter faz o trabalho de impressão. Dentro das opções de plotagem, existem alguns tipos de impressão. Nós podemos imprimir para uma impressora, para uma plotter ou para um arquivo, tá? E como que a gente faz isso? A primeira opção que eu tenho para mandar um arquivo imprimir é entrar aqui na aba Output, Plot. Quando eu entro aqui, essa caixa de diálogo se abre, me mostrando as configurações de plotagem. Se eu entrar aqui no ícone Plot, eu também tenho a mesma coisa. Ele me mostra as opções de plotagem. E por último, uma outra opção que eu tenho é entrar aqui na aba do AutoCAD e escolher Print. Quando eu escolho Print, eu tenho aqui Plot Preview, onde eu consigo ver uma prévia, tá? Tenho Page Setup, que é onde eu consigo organizar a minha folha de plotagem, tá? E algumas outras opções que a gente não utiliza tanto. Então, assim, eu tenho as opções de plotagem aqui nessa aba Print também. A partir de qualquer uma dessas opções, abrindo essa caixa de diálogo aqui, eu consigo configurar a minha impressão. A primeira coisa que eu preciso configurar, eu posso dar um nome para essa página, eu preciso encontrar o tipo de impressora que eu vou utilizar para a minha impressão. Então, por exemplo, se eu escolho uma impressora A4, ela me pergunta que o tamanho, ela me avisa que o tamanho do papel que eu estou utilizando não é suportado por essa impressora. Por quê? Porque essa é uma impressora comum, uma impressora caseira, que só suporta até o formato carta, ofício ou A4. Então, eu teria que escolher aqui um tamanho A4, tá? Só para a gente vai ver depois como funciona isso melhor, mas só para a gente mostrar aqui, se eu pego uma prancha como essa, que é uma prancha muito maior que uma A4, ela não vai imprimir o meu projeto inteiro, tá? Então, é importante a gente frisar, que só vai sair um pedaço do projeto porque ela só suporta o formato A4. Então, quando isso acontece, o que eu preciso fazer? Ou escolher uma plotter que é a da copiadora, por exemplo, que na verdade eu não tenho nenhuma configurada aqui, mas que me traga uma opção de utilizar, por exemplo, uma folha maior, uma folha A2, por exemplo. Aí sim, eu consigo visualizar todo o meu projeto aqui. Opa, se eu centralizar. Então, assim, consigo visualizar todo o meu projeto aqui dentro. Por quê? Porque eu escolhi uma plotter que trabalha com esse tamanho de prancha. A gente vai ver depois o que são as pranchas e os tamanhos delas. E eu posso também imprimir isso para PDF. Então, quando eu imprimo para PDF, eu estou, na verdade, utilizando um programa para salvar essa minha impressão, não necessariamente para imprimir em papel. Nós vamos ver como é que isso funciona.
Quando eu utilizo a impressão para PDF, eu estou imprimindo, na verdade, esse meu projeto para um arquivo e não para uma folha física, tá? Então, se eu escolho PDF aqui, eu posso visualizar a minha impressão e, ao invés de mandar imprimir, o que vai acontecer? Quando eu clicar aqui em OK, que é para impressão, ele vai me abrir o programa que cria o PDF. Então, dentro desse programa, pode ser o PDF Creator ou pode ser outro tipo de programa de criação de PDF, eu, ao invés de imprimir numa folha, eu vou salvar esse meu arquivo. Então, escolhendo aqui a opção salvar, ele vai mostrar para onde que esse meu arquivo vai, eu salvo ele, e aí ele cria um PDF. Então, esse PDF eu posso mandar, por exemplo, para aqui ele criou o meu PDF, até deixa eu colocar ele na tela para vocês verem. Então, eu tenho aqui, meu programa criou o meu projeto e com esse PDF eu consigo mandar esse meu projeto para qualquer pessoa que não tenha o AutoCAD. Então, qualquer pessoa que tenha o programa da Adobe ou qualquer programa que leia PDF, consegue visualizar o meu projeto com todos os tamanhos de pena, todos os detalhes que ele tem, na escala correta e tudo, sem precisar do AutoCAD. Nessa aula nós vimos o que significa o termo plotagem e quais os tipos de plotagem que a gente pode fazer de um projeto. Nós estamos só começando, vamos ver com mais detalhes isso, e eu espero vocês para as próximas aulas.